Sabe qual é uma das maiores inimigas dos relacionamentos? Expectativas. Já vou começar falando aqui para você não criar expectativas sobre esse vídeo, para não abalar nossa relação. Brincadeira, gente. Mas por que que esse é um grande inimigo dos relacionamentos? Porque nós temos uma tendência natural de colocar as nossas referências como um padrão. Então, como a gente tem determinadas ações, a gente vê elas como o certo. E a gente acaba desenvolvendo expectativas de que o outro tenha a mesma atitude que a nossa. Por exemplo, se eu sou o tipo de pessoa que, quando o outro tá passando por uma situação difícil, eu paro tudo que eu tô fazendo e vou lá ajudar essa pessoa, né? Se dentro da minha família a gente tem uma dinâmica, né, de quando tá acontecendo uma coisa, todo mundo se ajuda de uma determinada forma, né? Ou se a gente entende como certo, né, passar o dia fazendo uma determinada coisa, né? A gente projeta isso no outro e a gente acaba criando uma expectativa de que o outro corresponda exatamente dessa forma. Então vamos dizer que aí eu fiquei triste, eu não tô num dia muito bom, né? E eu queria a expectativa de que meu amigo, de que meu marido tenha determinada atitude comigo. E não quer dizer que essas pessoas não tenham tido uma atitude de carinho. Elas podem ter me ligado, elas podem ter vindo até mim, perguntado se tá tudo bem, ter me dado um abraço. Mas como elas não tiveram a atitude que eu esperava, eu saio frustrada, me sentindo abandonada, rejeitada. E aí é importante que eu entenda que essa, na verdade, é uma expectativa minha e não uma obrigação do outro de ter essa mesma ação. E por que é importante a gente refletir sobre isso? Os relacionamentos, eles já são um grande desafio. E a gente está falando de duas pessoas com histórias diferentes, né? Então, uma pessoa que vem de costumes, dinâmica familiar diferente, né? E outra pessoa que vem também com outros costumes, outras dinâmicas e outras referências. Se a gente projeta essas expectativas um no outro, vai ser uma tentativa de controle, vai ser um certo e errado. Um tentando impor pro outro o que deve fazer. E eu não tô falando aqui, gente, de expectativa de coisas básicas. Eu não tô falando aqui sobre a gente esperar afeto, apoio, respeito. Isso tudo é ok, a gente tem que ter essa expectativa, isso é uma coisa necessária dentro das relações. Mas eu estou falando de como isso tem que acontecer. Eu quero afeto dessa forma. Você tem que demonstrar afeto dessa forma, parar tudo que você está fazendo e vir até mim. Isso já é controle. Você tem que demonstrar, apoio dessa forma. Isso já é a sua necessidade, é a sua forma de entender aquilo. E aí entra um item importantíssimo dentro das relações, que é comunicação. Precisa ser comunicado, precisa ser conversado, para que vocês possam, então, entender uma questão do outro. Então isso é uma das grandes questões e demanda, né, de briga de relacionamento. Porque as pessoas se sentem injustiçadas, mas eu fiz. E mesmo assim ela ou ele, né, se sente ainda com pouco. Então a gente precisa refletir sobre isso para que a gente encontre um senso comum. Ei, tá gostando do vídeo até aqui? Então não se esquece de deixar já seu like. Uma relação saudável, ela é feita de confiança, de que essas duas pessoas se gostam, de que elas se querem bem. Então elas não precisam estar o tempo todo provando isso, e aí essa expectativa diminui. E isso então gera um pouco mais de liberdade na relação. Eu construí aqui uma frase para vocês, que eu gosto muito de passar para os meus clientes, como uma forma de gerar um pouco de alívio nessas tensões de relação, que é assim: eu liberto você de ser como eu gostaria que você fosse. E me liberto de ser como você gostaria que eu fosse. Assim, aceito você nas suas escolhas e honro as minhas. Então veja, essas expectativas disfuncionais, elas são um aspecto da codependência, que é basicamente uma necessidade externa de ficar provando o meu valor. E por isso é tão angustiante, e por isso gera tanta sofrimento dentro da relação, e briga, cobrança, controle. E aí o que acontece? Muitas vezes a pessoa não consegue receber o que de fato o outro já está dando, porque ela sempre fica numa expectativa de escassez, sempre com uma sensação de que falta mais. E isso, gente, já vem de dores antigas, de questões anteriores.
É importante que cada um se conheça para ver, né, o que a gente está carregando para as nossas relações, que podem fazer com que a gente esteja tendo essas expectativas disfuncionais, que possa fazer com que a gente esteja tendo, né, projetando nessa relação as nossas verdades, não respeitando a verdade do outro também. Tá? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele ajude vocês, né, a construir uma relação mais saudável, porque as relações de afeto são relações preciosas na nossa vida, são demandas, né, importantíssimas na nossa vida para a gente ter uma vida saudável, feliz e alegre. Se você gostou, não esqueça de deixar a sua curtida, de se inscrever no canal e deixa seu comentário também, que eu sempre tô lá respondendo vocês. Um beijo e até a próxima!